Érica Rezende Barbieri, neuropsicóloga, pós-graduada em psicopedagogia em educação e neuropsicologia clínica. Iniciou o projeto Autismo na Escola em 2017, sócio fundadora da ARTA, Associação Rondonopolitana de Pessoas com TEA, desde 2017. Integrante do REDES, inclusão do PCD, menor aprendiz no mercado de trabalho. Consequentemente, Dr. Enan, que é o seu filho, 28 anos, autista, clínico geral, idealizador do projeto Autismo na Escola, juntamente com a família desde 2017. Palestrante, escritor de temas diversos e autor do livro Expressamente. Desenhista amador, fascinado por desenhar expressões faciais, atuou durante a criação do LATEA, Liga do Transtorno do Espectro Autista, na Unic. Trabalha atualmente no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Sejam muito bem-vindos. Ok, muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. E quero dizer que é sempre um privilégio falar sobre o autismo. Então, eu sou a Érica, a mãe do Enan. Eu sou o Enan. Eu sou o Enan, médico, autista e filho da Érica. É isso aí. Enan, nós vamos falar especificamente hoje sobre desenhos, sobre cartilha. E aí, como mãe, né, que vivi a história junto com você, eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua infância, o seu fascínio com os desenhos. Se alguém me perguntar algum dia com que idade eu comecei a desenhar, eu não saberia dizer, porque desde as memórias mais remotas que eu tenho, eu lembro que eu já estava desenhando. Sempre gostei de desenhar. Aí minha mãe pegava meus desenhos e encadernava. Até aqueles rabiscos, ela pegou e encadernou. Aí, com o tempo, eu fui aperfeiçoando a minha técnica de desenho. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe me colocou num curso de desenho, pelo qual eu fui avançando, evoluindo. E o desenho, para mim, hoje é como se fosse uma válvula de escape. Infelizmente, hoje, com a rotina, nem sempre eu posso estar desenhando, porém, sempre quando eu posso e dá, eu desenho. Só fazendo um parêntese aqui, pessoal, nós sempre frequentamos a igreja, né? Nós somos evangélicos, somos da Igreja Batista, e uma dificuldade que eu tinha de levar o Enan num local público tão cheio de gente, né? Toda a questão sensorial envolvida, o barulho, e por isso que ele fala que ele não se lembra desde quando ele começou a desenhar, mas desde muito bebê eu levava blocos de papel e lápis e caneta, e no horário dos cultos o Enan desenhava. Então nós até consideramos mesmo o desenho uma estereotipia, e é uma estereotipia que evoluiu, que hoje o Enan realmente desenha muito, muito bem. E todos os rabiscos que o Enan fez desde bebê, né, Enan muito pequeno, quando você já começou a pegar no lápis, eu já providenciava esses rascunhos para levar à igreja, nós encadernamos. Então, para mim, a maternidade, ter filhos, era algo mesmo que sempre esteve no meu coração. A única certeza que eu tinha da vida é que eu queria ter filhos. E o Enan foi o primeiro filho, só depois de quase 7 anos que eu tive o segundo filho, e só depois de quase 7 nós tivemos a Isabelle. Então, o Enan desenha desde muito, muito pequeno. E sempre fascinados por desenho, por revista em quadrinhos, né? Inclusive, eu estava procurando algo aí que foi bem interessante, marcante para a vida do Enan. Eu procurei em casa, e como a gente está em municípios diferentes, e está com o Enan. O Enan está dentro da revista Nosso Amiguinho. Mostra aí, Enan, a edição especial de 50 anos da revista, gente. Olha lá. Edição especial de 50 anos. Vê se você consegue abrir e mostrar.
Não sei se vocês vão. Olha lá, ele desenhou a equipe. Olha lá que interessante. O Enan desenhou a equipe. Eu não lembro a data, 2003, Enan? 2003. 2003, então o pessoal aí que é da revista sabe, e publicaram. Então eu, como mãe, mandei, na época que nós enviávamos cartinha, e o Enan já aí fascinado pelos desenhos. E uma outra coisa aqui, pessoal, que eu tenho também, é encadernações. Eu tenho raridades da revista Nosso Amiguinho, que eram as cartilhas que eu passava para o Enan. Era o que nós tínhamos, pessoal, para estimular. Então, a gente fazia assinatura, né, conseguia, e sempre muito educativo. Então, ensinava muito para as crianças sobre curiosidades da vida e também auxiliava o Enan, já que ele sempre foi muito, muito visual. Então é isso, Ana. A memória realmente é muito antiga, porque nós usávamos isso mesmo e você se autorregulava. Então, eu me lembro de você uma vez desenhar um retroprojetor que o pastor estava utilizando na hora da mensagem. Só que mesmo desenhando, você se lembrava muito mais da mensagem naquele dia do que eu, que estava ali sempre preocupada com tudo isso. E então essa é uma história para ilustrar para vocês quando tudo começa e vai acontecer o que nós vamos falar agora, né? Em 2017 foi o ano em que você publicamente se declarou autista para todos, né? Me assustei muito nesse dia, porque foi dia 2 de abril. Eu tinha feito uma postagem sobre a sua irmã, porque a Isabelle também já tinha o diagnóstico de autismo dela, e foi o ano que a mãe iniciou o projeto Autismo na Escola, né? Mediante uma situação que nós vivenciamos, de dor, que a gente já repetiu várias vezes em outras palestras, e aí eu me lembro que, mesmo assim, eu comecei o projeto, mas eu não falava de você, então eu falava do autismo, falava da Isabelle, mas eu sempre com muito cuidado de te Pelas mais variadas clínicas do internato e alguns grupos não me queriam, por eu ser quem eu sou. Isso fez. E depois disso, eu acabei pensando também. E a forma, o primeiro ato foi me assumir. assunto. Com certeza. Deu muito mais tranquilidade. Tanto pelo reconhecimento, Algumas pessoas estão comentando sobre ter travado. Se alguém
Gui? Levar esse conhecimento às escolas, para os alunos, sobre o que é o autismo. Então, o Enan tem aí toda uma trajetória escolar e olha só, escola era o lugar que o Enan sempre amou, né? Me lembro nos sábados e domingos não tinha aula, ele ficava muito frustrado. Como assim, né? Não vai ter aula hoje? Eu não sei se você se recorda, Enan, disso, assim, você tinha vontade de estar na escola diariamente, aprender diariamente, você se lembra disso? Acho que sim. Até hoje, não, gosta muito de estudar, né? Aham. Eu estive recentemente em Cuiabá e quando eu cheguei no apartamento, o apartamento onde o Enan reside é tomado por livros. Eu até queria fotografar e é o universo dele, o Enan ama ler e foi algo que a gente também, dentro do possível, sempre estimulou. Então é isso, pegar as habilidades que o autista tem e estimular dentro daquilo que já existe nele, que foi essa questão voltada para os desenhos que o Enan sempre fez e utiliza para se autorregular, a questão da leitura também. Uma pergunta que eu sempre faço para o Enan é assim, Enan, o projeto Autismo na Escola, ele acontece já desde 2017, nós já tivemos mais de 20 mil pessoas que participaram das reuniões, né, que são encontros muito lúdicos, em que a gente explica tudo sobre o autismo de uma forma muito, muito lúdica, né, muito tranquila. Então é um trabalho de psicoeducação. Então, olha, o autista pode ouvir dessa maneira, sentir dessa maneira. O que é o autismo? A gente fala aí dos níveis, né, leve, moderado, severo, e a gente fala sobre inclusão, a gente usa bolinhas coloridas para falar sobre a inclusão, sobre as diferenças, que a diferença não é ter um autista ou um síndrome de Down ou um PC na sala, mas a diferença também é ter um coleguinha que usa óculos, um coleguinha que tem o cabelo enroladinho, um coleguinha que tem o cabelo mais liso, as nossas alturas, um mais alto e outro mais baixo, um mais gordinho, um mais magrinho. Então nós colocamos isso, né, que cada um é único, e a gente ensina principalmente para essas crianças, né, justamente a conviver com as diferenças de uma maneira tranquila, porque nós acreditamos mesmo que quando crescerem, com certeza serão grandes profissionais, sejam médicos cuidando dessa pessoa com autismo, sejam grandes empresários contratando. Então o projeto ele é bastante lúdico. Nós utilizávamos a cartilha do Autismo em Realidade, do Ziraldo, do qual a gente tem imensa gratidão. Mas o que eu pergunto, Enan, é que mesmo você não usufruindo disso mais e você tendo passado por tantas dificuldades, primeiro por não conhecer de fato o seu diagnóstico, né, só certeza absoluta você só teve aos 18 anos, depois pelos teus colegas não saberem lidar com uma pessoa com autismo, o que o projeto hoje ainda assim te beneficia? O que ele te traz de bom, assim? Me traz de bom saber que outras crianças serão conscientizadas, que se tornarão adultos conscientizados, que também pais e professores serão conscientizados e talvez essas crianças não venham passar pelo que nós, autistas, hoje na idade adulta, passamos quando fomos crianças. Eu diria que é como subir ao topo do monte e ver a terra prometida. Não entrar, saber que eu não vou entrar, mas que outros vão entrar. Muitas vezes eu já te pedi desculpa, né? Pelo mundo que você encontrou, por todas as barreiras que você teve que enfrentar. Eu sei que você não gosta que a mãe chore, eu vou me controlar. Mas a gente não tinha o conhecimento que hoje está disponível, né? E não tínhamos as redes sociais como nós temos hoje. Então, nós que somos da geração mais antiga e dentro da causa autista, eu quero que as mães que estão entrando agora, que realmente veem todas as dificuldades, eu quero que vocês saibam que nós já desbravamos muito, que quando nós iniciamos era muito, muito mais difícil, porque nós não ousávamos falar sobre o tema, né? Desde os 3 anos a gente tem um diagnóstico do Enan, um diagnóstico errôneo, que era de psicose infantil, mas que eu sempre considerei o autismo, mas nós evitávamos falar, né? Se hoje é difícil, vocês imaginam
naquela época. E que faltava também era literatura sobre o tema. Eu lembro de ter lido um livro muito antigo, né, DIB, Em Busca de Si Mesmo, e tudo que nós fazíamos com o Enan foi muito empiricamente, que já foi diferente com a irmã do Enan, que o Enan tem um irmão de 23 anos e tem a Isabelle com 15 anos que tem autismo severo e a síndrome de Rubinstein-Taube. Com ela, nós já tivemos todo outro aparato, toda uma outra condição de vida e todas as informações dos profissionais estudando que nós não tivemos na sua época. Então, Enan, eu fico muito feliz de saber que você mesmo não se beneficiando diretamente, né? Que a tua alegria hoje é isso, é saber que outras pessoas com autismo, com certeza, através desse trabalho intenso que o projeto realiza, também possam se beneficiar, né? Terem colegas mais inclusivos, que saibam conviver com as diferenças, ter uma sala de aula que se prepara mais, como já aconteceu em vários eventos, né? Da criança chegar em casa e falar, mamãe, agora eu já entendi, ele só pensa diferente de mim. Então, isso é muito lindo. E para te honrar, meu filho, por tudo que você viveu, por tudo que você fez, é que nós lutamos para que saísse, né, então, a tua cartilha, porque nós ficamos limitados na quantidade de cartilhas que nós poderíamos reproduzir, e está aí em primeira mão para vocês, né? A cartilha já tá pronta, ela é uma iniciativa do governo do estado do Mato Grosso, então está em âmbito estadual, é algo que a gente quer tornar domínio público, né, para que o Brasil inteiro também possa reproduzir e utilizar as palestras como nós utilizamos. Eu sempre falo que não é só entregar a cartilha e olha lá, mas que o mais importante é esse evento que a gente faz aí de 40 minutos, explicando e contando a história. Então, essa é a cartilha, né, filho, de leitor da revista Nosso Amiguinho, né, de desenhista também. Agora a gente tem aí a tua cartilha própria, o teu sonho de menino. Não sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre esse sentimento de ter uma cartilha tua, né? Tem você e a tua irmã aí na capa. Quem me conhece, até os amigos online que me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa muito reservada. Não sou tanto de ficar me expondo, eu tento ficar mais na minha, mas assim, no entanto, a cartilha, como é algo que é pela causa, eu aceitei. Servir como um modelo para fazer essa cartilha pro bem da causa. E foi uma cartilha, né, que foi criada assim com várias mãos, então eu redigi o texto e o Enan ia aprovando, e foi algo que a gente teve que fazer, o Enan em Cuiabá, eu em Rondonópolis. Quero agradecer demais, que quem prefacia, o prefácio da cartilha é o Dr. Carlos Gadia e a Graziela, que eu amo, que é a esposa do Dr. Gadia, que é uma querida, que sempre apoiou aí a nossa causa. Eu também amo os dois. O Enan também ama, igual Tícia, quando ama, ele ama de paixão mesmo, tá? Então, muito obrigada, Dr. Gadia, muito obrigada, Grazi. E a doutora Graciela, do Tismo, ela fez todas as correções, digamos, do conteúdo realmente científico, né? Para que a gente tomasse muito cuidado sobre tudo aquilo que nós havíamos publicado, né? Claro que com o passar dos anos ela vai ter que ser retomada, essa redação do texto, porque muitas coisas vão mudando. Então, o pessoal pergunta, né, como adquirir a cartilha. Então, pessoal, a cartilha se tornou uma cartilha, e o projeto Autismo na Escola nós entregamos para o governo do estado do Mato Grosso, porque nós não teríamos condições de seguir sozinhos com o projeto. Por 4 anos nós seguimos patrocinando o projeto, reproduzindo cartilhas do Autismo em Realidade, do Ziraldo, mas nós não teríamos condições de continuar, e aí nós tivemos aí a primeira-dama, projeto, e então ela agora passou para a Secretaria da CETASC, a Secretaria de Educação, né, e é o Ser Inclusivo, num dos projetos da primeira-dama, e ela será reproduzida para ser entregue agora em 2022 nas escolas,
com o formato das palestras. Então, nós não temos como liberar a cartilha ainda de domínio público, porque ela primeiro passará mesmo para o estado do Mato Grosso, mas nós vamos tentar agilizar isso aí o mais rápido, né, que a gente puder. Então, assim, eu creio que a gente transforma, né, lágrimas em vinho, né? Então, de uma situação de muita dor, do quanto foi muito difícil, atrelado ao seu amor pelo desenho, o quanto foi enriquecedor para você ler revistas desde pequeno. Eu falo que a geração do Enan é uma geração que dele e do irmão ainda ficou longe só dos eletrônicos. Eu procurei adiar o máximo possível naquela época que eles entrassem nisso, tanto que o Enan joga pouco videogame, né, Enan? Você não é tão focado nos eletrônicos, né? Não fica... Mal responde as mensagens da mãe, ainda gosta do livro físico, é isso? Entre o livro digital e o físico, eu prefiro o bom e velho livro físico. Principalmente o livro novo, que tem um cheiro de livro novo. Ah, é verdade, né, Inan? Quando o livro chega, a gente abre aquele plástico ali, realmente é uma coisa muito, muito gostosa. A gente sempre estimulou isso, né? O quanto ler era muito legal, que era descobrir um universo novo, e o Enan é fascinado. Então, uma das questões do Enan, quando ele chega em algum lugar, em alguma cidade, ele vai em uma livraria, eu já sei, shopping, o Enan vai procurar uma livraria, com certeza. Então, nós não queremos nos estender, nós sabemos que o horário está aí curto, mas é isso, pessoal. Esse é o nosso trabalho, o Projeto Autismo na Escola. Ele se estendeu também para hospitais, nós acabamos capacitando a rede SUS aqui da nossa cidade, os profissionais que recebem a pessoa com autismo nos PSFs, né? Estratégia de Saúde Familiar é SF, agora o Enan trabalhou durante 2 anos, mas o modelo inicial é justamente esse, né? Para que as crianças, os adolescentes, eles participem desse processo, não sejam meros espectadores de um colega especial na sala de aula, mas sejam participantes e multiplicadores do autismo, das conscientizações, do viver com as diferenças, tá? Então, não sei se a Ana quer falar mais alguma coisa. Agradecer a todos pelo convite, dizer que, como foi ano passado, esse ano também é sempre muito bom estar com vocês. Tenho um imenso respeito por vocês, um imenso carinho pela Igreja Adventista também. Cheguei a conviver muito com adventistas, fiz piano num conservatório adventista, pude conhecer muito, aprender a admirar, principalmente pelo gosto musical. Vocês arrasam, e passei a amar também. A gente já te ama de coração, viu? Tá aqui, ó. Parece que quando a gente vai fazer evento, eles já colocam, o doutor Enan, ele tem que vir de todo jeito, nem que seja para dar um oi pra turma, mas ele tem que aparecer, né? As mães aqui têm uma paixão, uma admiração por você. E, Ana, eu tenho que concordar contigo, hein? Meu marido me deu um Kindle, que é aquele para ler os livros digitais, mas olha, eu prefiro o livro cheirosinho ali, recém-tirado do plástico, para poder a gente ler e adquirir mais conhecimento. Obrigada pela tua participação, obrigada, viu, Érica, por tudo. Que Deus possa continuar abençoando vocês, esse lindo trabalho que vocês fazem, sabe? Só quem está aí na ponta que sabe os desafios e as lutas que são para conseguir enfrentar a inclusão de frente, né? Com a cartilha, com tudo, buscando essas políticas públicas, às vezes levando porta, né, fechando a porta na cara da gente, e aí abrem outras portas, outras janelas, criam caminhos. Okay. Obrigada. Ai, o bonequinho do Enan, bonequinho da Isabelle também, olha só. Que coisa linda. Estamos prontinhos só para o lançamento da cartilha, viu, pessoal? Pois eu estava até falando com a Érica nos bastidores, gente, abrindo um parênteses aqui, já estamos indo para a parte de encerramento do nosso evento, nosso programa.
Nós vamos ter o Rio Te Ama em março, né? Da Andrea Bussani. Ela é uma queridíssima, tem uma pessoa de muito talento e vai estar fazendo um baita de um evento. E a Érica vai apresentar, né? Tudo isso lá. Mas ela é tão bondosa com a gente que ela já deu uns spoilers aqui, né? Para toda a comunidade, já antecipando tudo que vai acontecer lá no Rio Te Ama. Então já fica o convite para você participar do Rio Te Ama, né? A Grazi e o Dr. Gadia são os curadores lá do evento. Se Deus quiser, nós vamos estar lá também. E para você também, Érica, a gente vai se ver lá, se Deus quiser, e vamos estar juntos para você me contar um pouco mais. E aí a gente fazer uma nova live só para falar sobre isso, depois que já tiver a cartilha rodando aí no Mato Grosso, né? E para, se for da vontade de Deus, a gente conseguir logo para que seja em todos os estados do Brasil. Esse é o nosso maior sonho.